Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prof. Jason aqui para mais um vídeo no nosso canal. Pois bem pessoal, hoje então finalmente chegou aquele dia onde eu estou gravando aqui para vocês um videozinho na temática do Parkinson. A gente sabe que essa doença acomete muitas pessoas na atualidade, muitos dos nossos familiares queridos, das pessoas de um pouco mais de idade que a gente conhece. Então tem muito interesse do pessoal em saber um pouquinho mais sobre o que é o Parkinson, quais são as novidades científicas atuais e como de repente a gente pode ajudar as pessoas a se prevenir ou mesmo retardar o aparecimento ou mesmo tentar frear os efeitos dessa doença totalmente debilitante, uma doença neurodegenerativa, assim como o Alzheimer, que eu já fiz um videozinho comentando e quem quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Pois bem, pessoal, o videozinho elegido para falar então brevemente sobre o Parkinson é esse videozinho aqui fantástico, como todos que eu tenho utilizado aqui para gravar para vocês, o videozinho que está disponível lá no site da Nature. Ele vai falar aqui então entendendo a doença de Parkinson. Pois bem, vamos passar ali então para o videozinho. Bom, primeiro, pessoal, ele vai mostrar aqui um senhorzinho e ele vai falar então as partes mais básicas em relação à doença de Parkinson, que é a prevalência, quais são os sintomas, enfim, eu vou deixar rolando aqui para vocês verem. Então, 6 milhões de casos globalmente, dificuldade de movimentação, rigidez muscular, principalmente a dificuldade também, a bradicinesia, né? Dificuldade para iniciar os movimentos, e talvez aquele dos quais seja o mais falado e o mais característico, que é o tremor em repouso. Então tá o senhorzinho ali, né, tremendo o braço. Aí ele vai falar algo cientificamente bastante recente até na literatura, que são os sintomas pré-Parkinson. Então tem grupos de pesquisa, inclusive grupos de pesquisa fantásticos no Brasil, que estudam sintomas pré-motores da doença de Parkinson. E aqui ele vai mostrar alguns. Então, a depressão e a ansiedade, os déficits cognitivos, problemas de sono, a perda aqui do paladar, disfunções gastrointestinais, problemas cardiovasculares, enfim, todos esses sintomas podem anteceder a doença de Parkinson. E aí o videozinho vai prosseguir então dando foco para também algo básico que a gente conhece, que é uma via específica do nosso cérebro que está envolvido com essa doença, principalmente com os sintomas motores do Parkinson. Então, foco, 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 dentro de uma região lá do nosso encéfalo que é chamada de mesencéfalo, e mais especificamente dentro desse mesencéfalo, a gente vai olhar aqui uma área chamada de substância nigra e vai aparecer um pouquinho também o estriado, que é uma outra região cerebral. Por que o vídeo está focando aqui? Porque essas duas regiões, a substância nigra e o estriado, têm entre elas uma comunicação por uma via dopaminérgica. A gente chama de via dopaminérgica nigroestriatal, ou seja, os corpos neuronais estão lá na substância nigra e eles fazem projeções lá para o estriado, onde eles devem, normalmente, em pessoas que não estão acometidas pelo Parkinson, eles devem liberar dopamina. A questão é, o que a gente entende hoje principalmente da doença de Parkinson quando falamos dos sintomas motores, é que eu vou começar a perder neurônios dopaminérgicos aqui, dessa via, da nigroestriatal. Então vai faltar dopamina lá no estriado e, consequentemente, eu não vou ter uma regulação motora adequada como deveria. Então, soltando o videozinho aqui para vocês, ele vai basicamente mostrar isso. Então tá ali a via nigroestriatal e tá brilhando ali como se fosse a liberação de dopamina acontecendo normalmente numa pessoa. Aí parou de brilhar, vocês estão vendo, está diminuindo o brilho, que seria então a morte progressiva dos neurônios dopaminérgicos nessa via, que levariam a pessoa, né, a ter os sintomas motores aqui de Parkinson. Aí ele vai falar um pouquinho que existem alguns medicamentos na atualidade que basicamente eles mimetizam então os efeitos da dopamina, soltando aqui para vocês verem isso. Ali ó, vai começar a brilhar, né, como se fosse aqui ó, uma droga, um fármaco, né, que repõe, entre aspas, a dopamina,
O problema que a gente tem é que esses fármacos não funcionam para sempre. Os neurônios continuam morrendo e a gente adquire, entre aspas, aqui uma tolerância ao funcionamento do medicamento. Então, é o que a gente tinha no momento e temos que procurar novas terapias, justamente porque essa não é completamente funcional. Bom, seguindo o videozinho, ele vai falar que o que tem hoje de bastante novo aqui na literatura é, por exemplo, a Deep Brain Stimulation, a estimulação profunda no cérebro, onde a gente vai lá com uns eletrodos bem fininhos, implanta isso no cérebro das pessoas e eles são capazes de transmitir uma corrente elétrica que estimula os neurônios, especificamente de algumas regiões cerebrais, e pelo que a gente vê, os resultados, né, nos pacientes que é feito esse tipo de cirurgia, é bastante efetivo, né, durante um bom tempo em controlar os sintomas motores, principalmente aqui do Parkinson. Mas, de novo, a gente está aqui num problema porque eu estimulo os neurônios que ainda estão vivos a funcionarem, mas a morte neuronal continua. Então, esse é o problema principal científico em termos de Parkinson no presente momento. Soltando o videozinho, tá ali acontecendo a Deep Brain Stimulation. E agora o videozinho vai passar para uma segunda parte. Então tudo isso que eu mostrei para vocês agora, o videozinho mostrou e eu comentei, é o que a gente já sabe, é o que é muito bem estudado por vários grupos de pesquisa brasileiros ou de outros lugares do mundo. E agora a gente vai dar aqui, como eu gosto, um super zoom lá para dentro das cidades celulares. Nós vamos lá para dentro dos neurônios para ver no começo, aqui nesse próximo minutinho, o que a gente já sabe que está acontecendo lá dentro dos neurônios. E depois a gente vai para uma parte mais final do vídeo de como que a gente pode tentar então corrigir esses problemas lá dentro das cidades, lá dentro dos neurônios, para potencialmente no futuro fazer com que ninguém mais tenha problema com Parkinson na história da humanidade. Oxalá isso aconteça tão logo, né? Bom, dando zoom, pessoal, vocês já estão vendo aqui, ó, um neurônio, um outro neurônio, e tá brilhando ali em roxinho. O filme ainda vai aproximar um pouquinho mais, mas eu já vou mostrar aqui para vocês agora. Então, em roxinho são o que a gente conhece na literatura os corpos de Lewy ou os corpos de Levy. Esses corpos de Lewy ou corpos de Levy são basicamente um aglomerado de proteínas que não estão muito bem dobradas. E a gente vai dar o zoom para ver uma das proteínas principais que acaba causando esses corpos de Lewy. Então, zoom, 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 zoom. Então, ele ali, os corpos de Lewy ou Levy, depende de como a gente quer falar em português. Já escutei das duas maneiras. E aqui está ela, a proteína que eu talvez mais estudei na vida, a alfa-sinucleína, que são essas menininhas todas aqui, que estão sendo representadas no filmezinho para vocês. A alfa-sinucleína ela tem diversos papéis fisiológicos funcionais dentro dos nossos neurônios. Eu não vou falar dessa parte aqui agora, eu vou falar justamente do erro, do problema que a alfa-sinucleína pode acabar causando no nosso corpo, que é justamente o mau dobramento dela, ou seja, uma mudança na conformação correta dela, pode causar agregados de alfa-sinucleína, e esses agregados, eles são constituintes majoritários, ou um dos principais constituintes, dos corpos de Levy. E os corpos de Levy vão levar à morte dos neurônios dopaminérgicos. Entende onde eu quero chegar? Se o Parkinson, principalmente a parte motora, é um mau funcionamento da via nigrostriatal, se esse mau funcionamento leva a um déficit de dopamina, se esse déficit de dopamina é causado porque os neurônios daquela via morreram, agora a gente está tentando entender por que eles estão morrendo. E parece, pelo menos os estudos pós-mortem com cérebros humanos e alguns estudos em modelos animais mostram que os corpos de Levy são os responsáveis por causar essa morte neuronal. Uma das hipóteses no Parkinson é essa. Bom, dentro dos corpos de Levy, então aqui vocês vão ver agora, o videozinho vai mostrar um monte de alfa-sinucleína. Ó, elas estão, percebam que elas tinham um formato e quando eu soltei o videozinho elas mudaram o formato. Isso pode acontecer com proteínas. As proteínas têm uma estrutura tridimensional, que eu também não vou falar nesse vídeo aqui agora. Cada uma delas tem uma estrutura específica, né, devido aí às suas questões químicas, às suas cargas.
E num determinado momento, a gente não sabe muito bem o porquê, a alfa-sinucleína assume um formato diferente. Ela tem um dobramento errado. Esse dobramento errado vai fazer com que agora ela se agregue. Ela pode se agregar em oligômeros, que é isso que está aparecendo aqui, ó, vários pedacinhos de alfa-sinucleína se juntando para formar os oligômeros, ou ela pode se agregar no que a gente chama de fibras de alfa-sinucleína, que é isso que está acontecendo aqui agora no videozinho, na direita. Várias alfa-sinucleínas mal dobradas formando os oligômeros ou as fibras, que vão dar origem, lá em roxinho ali, ó, aos corpos de Lewy ou de Levy, que vão acabar matando esse neurônio aqui no futuro. Se esse cara era um neurônio dopaminérgico da via nigrostriatal, temos um problema agora para controlar o movimento daquele indivíduo. Ali, ó, morreu o neurôniozinho. E vocês já estão vendo que o videozinho está mostrando que depois que morreu esse, está morrendo o outro, morrendo o outro. O que está acontecendo aqui? A morte neuronal progressiva está se espalhando assim rapidamente? Já vamos falar disso. Bom, pessoal, então a gente sabe que lá dentro da célula, lá dentro do neurônio, existem, por exemplo, estruturas como o proteossomo, o autofagossomo, que sempre que uma proteína não é mais útil, que ela tem que ser degradada, ela tem que ser destruída, esses caras entram em atuação. Só que, aparentemente, pelo que a gente imagina hoje na atualidade, na ciência, quando a alfa-sinucleína forma os oligômeros ou as fibras, ela sobrecarrega o funcionamento do proteossomo ou do autofagossomo. Então, esses caras não conseguem mais degradar adequadamente as proteínas alfa-sinucleína e nem conseguem mais degradar adequadamente outras proteínas que deveriam ser degradadas. Ou seja, esses caras aqui ficam sobrecarregados. Isso facilita o acúmulo de alfa-sinucleína e o aumento do número de corpos de Levy nos neurônios. É o que está acontecendo ali, ó. Eles estão ficando sobrecarregados, não estão mais funcionando adequadamente. Agora vamos falar de uma outra hipótese. Esqueçam a alfa-sinucleína um pouquinho. Vamos falar das mitocôndrias. Quem me acompanha sempre ouve eu falar que a mitocôndria é algo fundamental, essencial que nós temos nas nossas células, inclusive nos neurônios, porque ela, entre aspas, lá dentro da cidadezinha celular, ela é a indústria de energia. É ali onde a gente produz a energia para todo o nosso funcionamento celular. E as mitocôndrias são fantásticas. Estão elas aqui, nós temos um monte em cada uma das nossas células, dessas mitocôndrias, para produzir bastante energia. Elas são fantásticas porque elas se fusionam, ou elas se fisionam, ou seja, elas se juntam ou se separam. Elas são muito dinâmicas, conforme aquilo que está acontecendo na célula. Se vocês gostam bastante de exercício físico, conforme você submete o seu corpo a exercício físico, você vai mudar bastante aqui, você vai ter que ter um aumento do número de mitocôndrias na sua célula, falando generalisticamente agora de qualquer célula, não necessariamente um neurônio. Ou seja, então a coisa aqui é um tema para um vídeo inteiro falar das mitocôndrias sozinho. E aqui está mostrando, então teve uma fusão, teve uma fissão, e vocês estão vendo as mitocôndrias ali sendo carregadas, sendo transportadas ao longo do axônio desse neurônio específico aqui. Então elas vão para lá, vêm para cá, ou seja, dinamismo. O que acontece, pessoal? Aparentemente, aqui é uma segunda hipótese, não ligada agora à alfa-sinucleína, mas aparentemente nessa segunda hipótese, as mitocôndrias perdem um pouco esse dinamismo, elas começam, entre aspas, a morrer. Elas não têm mais essa jogabilidade, essa adaptabilidade toda de se fusionar e de se fisionar e de ser transportada para lá e para cá. Se começa a acontecer isso, que é o que o videozinho está mostrando agora, simplesmente a tua célula não vai conseguir produzir energia. Não adianta a célula estar irrigada, está chegando oxigênio, ela não vai conseguir transformar esse oxigênio em ATP, que é o processo específico que vai acontecer ali na mitocôndria. Então, sem energia, aquela célula não funciona. Sem energia, uma cidade não funciona. E aí, o neurôniozinho está morrendo aqui, que é o que vocês estão vendo agora. Bom, sempre que uma mitocôndria deixa de funcionar, entre aspas, morre, ela precisa, que é o que está acontecendo ali, ser reciclada por um autofagossomo, por exemplo.
Só que, aparentemente, pelo que a gente vê, no Parkinson esse processo deixa de acontecer. Então vejam, as mitocôndrias não estão mais funcionais, não estão mais dinâmicas, não produzem mais energia, ficam lá quebradas como se fosse um morto lá, um lixo dentro da célula, e o autofagossomo não consegue reciclar elas, não consegue tirar elas de cena. Então elas vão se acumulando no neurônio e isso também pode levar à morte neuronal, que é o que está acontecendo ali no videozinho. Bom, vamos agora para um terceiro lado, uma terceira hipótese. Vocês estão vendo esse neurônio bem aqui na direita que acabou de morrer? Pois bem, naturalmente, quando esse neurônio morre, ele deveria aqui, pessoal, ser, entre aspas, reciclado por uma célula bem fantástica que a gente tem lá no cérebro, no encéfalo, que é chamada de microglia. Essa microglia deveria aqui tirar todo esse debris celular, esses restos celulares que ficaram do neurônio que morreu. A questão é, olha toda a alfa-sinucleína ali sendo levada para a microglia, enfim. A questão é, quando a microglia começa a fazer esse trabalho, ela começa a disparar aqui, ó, mediadores inflamatórios. Vocês vão ver isso sendo disparado. São as nossas citocinas. Essas citocinas, esses mediadores inflamatórios, vão atingir outras células da microglia e vão atingir também células que nós chamamos, que também fazem parte lá do nosso encéfalo, células que nós chamamos de astrócitos. Pois bem, essa reação em cadeia de uma superativação da microglia e ativação de astrócitos aparentemente também vai levar à morte neuronal por, entre aspas, uma neuroinflamação ocorrendo aqui especificamente, por exemplo, na via nigrostriatal, que aí levaria aos sintomas motores do Parkinson. Então tá ali, ó, morrendo um segundo neurônio. E agora vem uma hipótese um pouco mais recente, eu não tenho exatamente de cabeça aqui, pessoal, mas eu estava finalizando o meu primeiro pós-doutorado, provavelmente lá em Natal, quando saíram esses primeiros papers bem fortes, nível da revista Cell, por exemplo, mostrando uma outra adicional hipótese aqui de por que os neurônios morreriam. E essa hipótese, vocês estão vendo ali se espalhando, entre aspas, né, a morte neuronal aqui para diferentes áreas, essa hipótese seria então que a alfa-sinucleína má dobrada ela pode ser transportada de um neurônio para outro. Ou seja, num neurônio A, num primeiro neurônio, a alfa-sinucleína se dobrou de uma maneira ruim, formou lá os corpos de Levy. Algumas não formaram os corpos de Levy e foram agora transportadas através de uma sinapse de um neurônio 1, de um neurônio A, para um neurônio 2, para um neurônio B, que é isso que está acontecendo ali agora. Ó, as alfa-sinucleínas mal dobradas sendo jogadas para outro neurônio e instantaneamente esse outro neurônio vai começar a morrer. Ou seja, aquelas alfa-sinucleínas mal dobradas que foram transportadas para o neurônio B, elas vão interagir com as alfa-sinucleínas que estavam funcionando bem lá no neurônio B e vão fazer todas elas se dobrarem errado também. Ou seja, a propagação ocorre via alfa-sinucleína e, infelizmente, a morte neuronal, então, avança nesse sentido. Pois bem, se a gente pensar em todos esses mecanismos atuais que a ciência vem mostrando para a doença de Parkinson, a gente tem uma janela de oportunidade aqui muito grande, no sentido de tentar buscar terapias ou fármacos ou intervenções farmacogenéticas que freiem todos esses processos. Por exemplo, a gente poderia tentar evitar a formação dos oligômeros ou das fibras de alfa-sinucleína. Segundo, a gente poderia tentar evitar com que as nossas mitocôndrias perdessem a sua funcionalidade. Ou terceiro, a gente poderia tentar intervir aqui no freio dessa neuroinflamação espalhada pela microglia. Cada uma dessas oportunidades certamente deve ser investigadas, talvez outras hipóteses surjam no meio do caminho e muito trabalho vai ter que ser feito aqui para a gente adequadamente então salvar os neurôniozinhos que sobraram lá na via nigrostriatal depois do início da doença de Parkinson, ou mesmo, alternativamente,
a gente criar algumas terapias ou algumas intervenções que reponham neurônios naquela região, causando neurogênese naquela região. Quando a gente conseguir, de repente, estaremos muito próximos de ver, entre aspas, a cura definitiva dessa doença tão degradante, tão debilitante, essa doença neurodegenerativa que prejudica a vida ou mesmo leva à morte muitos dos nossos queridos idosos. Claro, o foco aqui do vídeo e da minha fala são nos idosos porque eles são a maioria, mas eu poderia fazer um outro vídeo falando aqui especificamente do Parkinson que acomete pessoas mais novas, um Parkinson que tem um componente genético muito forte. Fica para um outro vídeo. Certo, pessoal? Então, depois olhem aqui nos comentários, quem quiser olhar lá o vídeo fantástico da Nature e entender um pouquinho mais. Se vocês tiverem dúvidas adicionais também, é só me deixar nos comentários que a gente bate um papinho extra sobre esse tema aí com toda certeza. Mas por enquanto, um grande abraço a vocês todos e até o próximo vídeo.